Questão 112, o que ela diz? Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais na mesma força para fixar uma tábua de barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes situações. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizam o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 por segundo, desprezando forças dissipativas. Vamos lá para a gente entender, então. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que nós temos aqui um balanço, tá? Esse balanço, digamos que ele tem duas cordas aqui, show? E aí eu vou fazer aqui o meu balancinho, né? Digamos que aqui nós temos a nossa criança aqui, né? Sentada aqui no nosso balanço, com as perninhas dela, né? Ali com as duas perninhas. Ali nós temos a nossa criança no balanço, tá? Só que esse balanço, ele faz como se fosse um movimento circular, ele pega 90 graus, né? Então esse raciocínio eu acho que a grande maioria consegue ter na hora da prova. O difícil é você relacionar tudo. Então aqui é o balanço, né? Quando a criança tá aqui, né? Ui! Tá, tipo aqui muito doido, né? A criancinha tipo, com as perninhas dela aqui, né? Com as perninhas pra cá, né? No balanço. E esse é o movimento que... Aqui a gente tem duas cordas, né? Então aqui nós temos a primeira corda e a segunda corda. Bom, pra gente relacionar aqui, dentro do primeiro momento, tá? Dentro do primeiro momento. Vai fazer um ângulo de 90 graus ali e tudo mais. É um dos fundamentos. Bom, perceba o seguinte. Qual o tipo de energia que eu tenho aqui nesse ponto mais alto, né? Nesse ponto mais alto, eu tenho uma energia. E essa energia é a energia potencial gravitacional, tá? Nesse ponto mais baixo é a da velocidade. Olha a pista de skate que eu falei pra você, tá? O Enem ama essa relação, que é a minha energia cinética, tá? Que é a minha energia cinética. Ah, olha só a relação que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui o grau máximo de energia, que é a minha energia potencial gravitacional, vai ser igual aqui a minha velocidade máxima, que é nada mais do que a minha energia cinética, no meu ponto mais baixo do balanço. A partir daqui eu começo a, né, desacelerar. Então eu vou até atingir o equilíbrio. Aqui é onde eu tenho a minha velocidade máxima, tá? Ali a minha velocidade, tá certo? Show! Bom, claro que ele me diz também que essa criança, ela tem um peso, né? A força-peso que ela faz aqui para baixo. Nós temos a força de tração na corda. Então aqui nós temos uma força de tração, aqui nós temos uma outra força de tração, beleza? Nós temos duas forças de tração ali. Bom, relacionando aqui dentro de um primeiro momento, tá? Se eu fosse calcular a minha energia potencial gravitacional relacionando aqui dentro de um primeiro momento, tá? Se eu fosse relacionar isso aqui, qual seria o meu valor de V? Qual seria o meu valor da velocidade? Olha só, eu tenho aqui uma velocidade. O que eu vou ter aqui com a minha forma da EPG? Eu vou ter que a minha massa é a velocidade ao quadrado. Opa, tô trocando, né? EPG é o contrário, é massa vezes a minha gravidade vezes a altura, tá? Vai ser igual a minha energia cinética, que é o quê? A minha massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Já tava trocando ali, né? Na minha velocidade. Dentro disso, olha só o que a gente vai ter, tá? Cuidado, a velocidade aqui não é zero, né? Aqui a velocidade ela é máxima, né? Quando a gente for pensar nessa aqui, né? Zero seria, por exemplo, quando eu tô lá em cima parado. Aí eu vou mudar o sentido da direção, né? Vou mudar o sentido ali, aí vai ser a velocidade zero, quando eu vou mudar. Mas aqui a minha velocidade máxima. Toda a energia potencial foi transformada em velocidade aqui, ó. Né? Aqui eu tô no impacto na batida máxima aqui, entendeu? Então, beleza. MGH, MV. Só que a massa da criança é a mesma, porque a massa dela não vai mudar, você percebe nisso? Então a massa, ela acaba sendo a mesma, tá? A massa, ela acaba sendo a mesma. Dentro disso, eu vou isolar a minha velocidade. Eu vou ter que a minha velocidade ao quadrado, ela vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tranquilidade até aqui? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá brincando com fórmula, tá? Cortei a massa, porque a massa da criança não muda, vai ser massa com massa. A minha velocidade, ou seja, o meu V ao quadrado é 2 vezes GH. Meu V ao quadrado é igual a 2 vezes GH. Cheguei nessa fórmula aqui, beleza. Agora o grande ponto, Renato, é eu calcular aqui a tração. Porque como é que eu vou calcular a tração? Bom, para calcular a tração, vou ter que calcular as forças que estão agindo aqui, né? E aí aqui eu tenho qual tipo de força, galera? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma força que age em direção ao centro? Porque pensa, se ele está falando que é um movimento, né, quase que uniforme, né? Movimento uniforme, tem algo que está agindo uma força em direção ao centro, não é? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo?
Ou não? Concorda ou não concorda? Vocês vão me dizer, tá? Aqui, então, nós teremos o quê? Uma força centrípeta. Não é? Ah, então tá. Como é que eu calculo a força centrípeta, então, galera? Qual que é a fórmula? É muito parecida, tá? É muito parecida. A força centrípeta ela vai ser calculada pela massa, olha só, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né? Essa seria aqui o que eu ia calcular. Mas se você parar para perceber, qual que é a altura aqui? Você vai perceber que essa minha altura aqui, nós podemos chamar ela aqui também de L, por exemplo. Uma altura L. E aqui, eu posso calcular desse ponto até aqui, seria o raio. Eu também posso chamar isso aqui de L. É a mesma coisa, né? Eu poderia chamar esse raio aqui de L. Eu poderia chamar esse H aqui também de L, ó. É uma das formas de fazer, tá? Poderia chamar ele de L, tá? Renato, mas como é que eu calculo a força? Ah, filho, calma. A força você tem que ver nos vetores aqui. Que você tem a força-peso e você tem a força de tração. Para você calcular, você vai ter que calcular que como você tem duas cordas, né, duas trações, você tem que lembrar disso. São duas cordas, não é uma. Então você vai ter 2T menos P, que é a força-peso. Aí você vai calcular a força, tá? Então como é que vai ficar essa fórmula? Eu vou substituir essa força que está sendo aplicada ali, nada mais pela força das duas cordas de tração, 2T menos a força-peso. Aí eu vou calcular a força, tá certo? Se igualar, beleza. Digamos que você fala assim, ah, Renato, mas aqui é 240 newtons, né? Então aqui é 120 e aqui é 120, Renato. Isso, gabarito letra A. É isso que eu nem quero que você pensa, tá? Ah, porque tá em equilíbrio, né, Renato? Tá equilibrando. 120 para cá, 120 para cá. É isso que eu nem penso. Mas você tá esquecendo, meu amigo, que tem aqui uma velocidade. É isso que você tá calculando, tá? Então, olha a relação. Como é que eu calculo a força? Se aqui estaria em equilíbrio, você poderia pensar nisso, mas aqui não. É 2 vezes a T, ou seja, são duas cordas de tração, menos a força-peso. Beleza? MV ao quadrado sobre L. E agora, pessoal? O que eu faço aqui? E aí? Quando eu chego nessa fórmula, tem como resolver ela ou não? E aí? O Enem, nessas questões, ele quer que o aluno tenha uma habilidade de conectar. É igualzinha a questão de cinemática. Conectar as fórmulas. Você já percebeu que você já descobriu o V ao quadrado? Olha só. O V ao quadrado é isso aqui. V ao quadrado é 2 vezes G vezes L. Então, ó, tá vendo como eu já descobri? Qual que é o valor do V ao quadrado? Cara, as questões de física é tudo brincadeira da fórmula. Aqui vai ser 2G vezes L. Ah, mas daí eu vou cortar L com L, Renato. Exatamente. Não, mas tá me dizendo aqui que 2T menos P é igual a 2 vezes M vezes G? Sim. Mas, Renato, não tem como eu resolver isso aqui, tá? Não tem como eu resolver isso aqui. Porque o que é 2T menos P? Não, peraí. Mas o que é força-peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Teve alguém que falou, ah, mas a gravidade é 10, Renato. Sim, a gravidade é 10. Então, substitui esse peso aqui. 2T menos M vezes G. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes M vezes G. Agora passa o M e o G para lá, tá? Agora, olha só. 2T vai ser a 2 vezes M vezes G mais M vezes G. 2T vai ser igual a 3 vezes M vezes G, que é massa vezes gravidade. Eu quero descobrir o valor de T, que é o valor da tração na corda. Tá entendendo, filho? Qual que é a massa que eu tenho? Ah, Renato, mas aqui a massa, olha só, a força-peso dele ali, a massa é de 24 quilos vezes a ação da gravidade. Então a força-peso dele ali é 240 newtons, Renato. Isso, filho, exatamente. T vai ser igual a 3 vezes 240 dividido por 2. Se você simplificar, corta, aqui vai dar 3 vezes 120. 3 vezes 120 vai dar 360 newtons. Ou seja, T equivale a 360 newtons. Acabou a questão? Não. É isso que o Enem quer. Que você acha que acabou. Porque ele quer que cuja tensão de ruptura seja 25 superior à tensão máxima calculada. A tensão máxima calculada, então, vai ser mais 25%. Tá entendendo? Bom, mais 25%, o que você pode pensar? Metade
de 360 é 180, que é 50%, tá? 25, então é metade de 180, que é 90. Então vai ser 360 mais 90, 0, 5, 4. Ou seja, aqui vai dar 450 newtons. Essa é a tração que eu vou ter ali, né? A tensão que eu vou ter ali, que minha corda vai ter que suportar para ela não se romper, tá? E teve gente que acertou por causa da maldade da questão. Eu vi um aluno que me falou assim, Renato, eu acertei a questão pelo seguinte mecanismo. O Enem deu 25%, então eu pensei, X é uma alternativa. Y é a alternativa correta. Tem um aluno que fez isso. Com mais 25%. Aí o aluno fez o quê? Ele olhou. 120 é a correta. 120 mais 25% não daria 300. Então não é 300 a correta. Ele pensou nisso. Porque se eu fosse pegar 120 mais 25%, ele pensou, uma tem que ser para enganar, a segunda é a correta. Aí o aluno pensou, então 300 é a tensão certa. E 360 é a tensão com mais 25%. Só que 25% de 300 daria quanto? Se eu pegasse 50%, daria 150, daria 375. Então não é esse. Então ele falou assim, então não é 360 a resposta correta. Então ele considerou 360 é a tensão correta. E 450 é a tensão mais 25%, que é a pegadinha do Enem. E aí o cara acertou, porque 360 é a tensão. Mais 25% de 360 deu exatamente 450. Ele ainda fez o teste. 450 é a tensão. 900 não é a tensão mais 25%. Porque aqui é a tensão mais 50%. Então não pode ser a letra E a correta. Então logo, pelas eliminações, ele pensou que o Enem vai dar uma certa e uma para alguém que fez correto. Então ele vai dar assim, uma é para aquele que só calculou a tensão, a alternativa. E a outra alternativa, próxima, é a resposta correta com 25%. E aí você já entra no Enem, tá? Você já entra no Enem sabendo disso, tá entendendo? Que as alternativas, elas vão pensadas. A primeira é 120 newton, o cara mais burro, né? O cara mais burro olhou assim, peso 240, divide 120 por 120. Arerê! Enem 2026, já tô aí. Entendeu? O cara olhou ali e pensou, 120, 120. Pô, um texto desse tamanho pra fazer isso? Tá de caragem, né? Os caras me dão duas coisas. Se fosse pra tu decompor o peso de duas cordas, também tá de sacanagem. Então a primeira é aquela ali, né? Se tivesse peso, a primeira é a segunda. Então o cara vai com a primeira e já conta, tipo assim, meu amigo, né? Aí beleza. Aí já entrou na segunda, entendeu? Então a primeira estava errada, entendeu? Aí a segunda, a terceira e a quarta envolveria os cálculos que você teria que fazer, entendeu? E aí você vai entrando na cabeça da prova do Enem. Você vai entrando na cabeça da prova do Enem, tá? Isso acontece muitas vezes, tá? Isso acontece muitas vezes. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.